Você abriu aí João capítulo 13, Evangelho, segundo João, nos escreveu relatos das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, o que vive, o que reina para todos sempre. Ele está aqui, amém? E com certeza Ele tem algo para revelar no nosso coração. Capítulo 13, versículo é o 12. Senhor Jesus, dando aconselhamentos, dando direcionamento aos seus discípulos, Ele dá um grande ensino na prática. O Senhor Jesus, Ele sempre nos ensina praticando. Eu acho que a melhor maneira de um líder ensinar é praticando, fazendo. Adianta você dizer para as pessoas, faça o que eu digo, mas não fazer o que eu faço. Porque às vezes você não faz nada, não dá um bom exemplo. E o Senhor Jesus, Ele ensinava por exemplo, exemplos de vida. E aqui no versículo 12, diz assim, vou ler na NVI, quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Olha que tremendo, e até está aqui, A pastora, num evento que ela fez, tomou por base e ficou aqui, junto com a equipe. Eu não lembro se foi, não foi o Du. E é o nosso tema, deste ano. E eu gostaria de encerrar este ano com essa mensagem, que é amar e servir. Perseverando em amar e servir. Já pensou que maravilhoso é isso? Perseverar em amar e servir. Não há nada mais poderoso que isso. Porque, mencionei hoje cedo, que não é fácil servir. Eu creio que não é. Acho que você, não sei se concorda comigo, para mim não é fácil mais servir. Mas eu creio que essa é a única forma que nós podemos, como pequenos Cristo, como a imagem e semelhança do nosso Criador, viver é a prática, é o servir, é o permanecer. E eu acredito muito que o pastor Costa Neto, quando inspirado por Deus, escreve esse livro, Amar e Servir, e quem leu sabe que é um livro de te largar chorando, de tão maravilhoso que é. E a gente vê o quanto nós ainda servimos pouco. Embora que o Brasil é hoje um país, que serve voluntariamente, é um dos maiores do mundo. O que mais tem pessoas que servem voluntários. Milhões de pessoas, como vocês, que servem na nossa nação. E isso, queridos, é um dom. Não é uma profissão servir. Profissão
é quando você tem uma profissão numa empresa, ganha um salário, e ali você é pago por isso. Mas servir é algo que você faz espontaneamente, é do seu coração, né? E eu queria falar um pouco sobre isso. E eu peguei por base 3 coisas que entendo que é muito importante para que nós sirva. Primeiro, viver uma vida santificada. Segundo, orar fervorosamente. E terceiro, meditar nas Sagradas Escrituras ou na Palavra de Deus. Essas 3 coisas, elas são muito poderosas, né? Viver uma vida santificada, orar fervorosamente e meditar continuamente na Palavra de Deus. 3 coisas que não é fácil de fazer. E a necessidade que para nós viver essa vida e dar resultado é que nós vivamos uma vida perseverante. Que nós vivamos uma vida indeterminada. Que nós vivamos uma vida, né, totalmente entregue. E eu creio, queridos, que quando nós vivemos isso, os resultados, eles aparecem. E os resultados, eles são extraordinários. Jesus fala, e eu gostaria de seguir agora no capítulo 15, no versículo 4, vou começar. Porque nós temos que pegar a base da palavra de Jesus. Pegar a base de como Jesus vivia, e de como ele ensinava, e com a autoridade que ele falava, e a maneira que a convicção que ele tinha, de como ele falava. E no versículo 4 do capítulo 15, Jesus começa dizendo, e ele diz só nesse versículo 4 vezes, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Olha só, ele começa dando essas palavras aos seus discípulos. E como aqui nós estamos hoje, os discípulos, quem é discípulo aqui? Olha aí, a maioria aqui é discípulo. E discípulo precisa permanecer. Discípulo não pode desistir. Discípulo não pode viver uma vida de reclamação, de murmúrio, de lamento, mas discípulos devem viver uma vida de oportunidades para servir. O discípulo procura oportunidades para servir os outros. E hoje eu estava, e até brinquei, agora já saí pedindo perdão para as irmãs da brincadeira, a Marli ali na hora da a equipe de jovens ali lavando louça, servindo, pensando que lindo, né? Aí às vezes eu sou meio bocudo, eu erro na hora que falo, depois eu já peço perdão e eu não posso também errar com meus discípulos, né? E os discípulos dos nossos discípulos. Porque é interessante que nós estejamos uma vida que gere confiança para que as pessoas possam também andar com a gente. Então, discípulo, ele procura oportunidade para servir. E discípulo, ele não faz isso uma vez só. Discípulo, ele permanece. Discípulo, ele, quando ele não pode, ele até avisa, me perdoa, hoje eu não vou poder. Eu tenho vários aqui, alguns estão aqui dentro, que falam, às vezes, quando nós nos reunimos aqui no pátio, para fazer a parte que é mais difícil, às vezes, que é o cuidar, que é onde ninguém vê. Tem muita gente que não gosta, tem gente que gosta mais de onde aparece. E eu acho melhor trabalhar onde não aparece. Onde ninguém vê, por exemplo, você ir lá, consertar a mangueira quando estoura, arrumar a boia da mangueira, que às vezes não está enchendo a caixa, limpar o pátio quando não tem ninguém, passar veneno, né? Limpar, cuidar. Isso parece que não tem valor, mas para quem ama fazer, isso é muito gratificante. E às vezes eu chego em casa na hora de meio-dia, daqui do pátio, eu saio cedo, tomamos chimarrão e minha esposa, e eu começo a trabalhar. E eu chego só ao meio-dia, ela fala, já está na hora de tomar banho, o almoço está na mesa.
mas eu me sinto gratificado do que eu consegui fazer naquela manhã, que nem a minha esposa que estava dentro de casa viu. Porque há algo, queridos, que gera alegria em nós e completa nós é quando nós servimos. Muitas pessoas não são realizadas, e não são completas e não se completam, porque elas não conseguiram descobrir ainda quem elas são. E para que elas são chamadas. Há um propósito de Cristo, e aqui, quando ele faz e dá os exemplos aos discípulos, ele diz, agora que vocês sabem, ele falou, que eu sendo mestre fiz isso, ele diz, felizes são vocês se praticarem. Veja que a felicidade está na prática. A felicidade está em viver, servindo. A felicidade não está em tu ser servido. E a Bíblia mesmo diz que é mais feliz quem dá de que quem recebe. Mas às vezes nós queremos pedir e pedir. E não é errado você pedir. Porque o Senhor tem para nos dar. E depois nós vamos aqui seguindo no texto, nós vamos entender como também nós recebemos. Mas no versículo 5, Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. E se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Olha que interessante. Como nós precisamos de Jesus. Aleluia. Como nós precisamos do Senhor na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos projetos, porque sem Jesus nada dos nossos projetos vão ser bem-sucedidos, nada do que vamos empreender vai ser bem-sucedido. A necessidade de nós chamar Jesus, estar nele e as palavras dele em nós. Versículo 6, ele diz, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e o queimam. Olha que interessante. Quando nós não permanecemos. É interessante que cada um de nós entenda que nós não ser jogado fora, nós precisamos permanecer em Jesus. Há um versículo no capítulo 20 de Apocalipse, no versículo, se não me engano, é o 15, que diz que no grande dia, o dia do grande julgamento, quando todos se apresentarão, aqueles que não forem achados escritos no livro, eles serão lançados fora no fogo, no largo de fogo e de enxofre. Então veja bem, queridos, quando nós não estamos em Jesus, quando nós não somos discípulos de Jesus, quando nós não estamos ligados em Jesus, quando nós não damos frutos para que glorifiquem Jesus, nós corremos o risco de ser lançado fora. Corremos o risco. Eu me atrevo e de vez em quando eu falo essa pérola aqui, eu fico depois pensando, Senhor, será que eu não estou falando errado? Mas eu tenho por mim, e olha que a Bíblia não expressa isso claramente, mas nas entrelinhas, que quem não é discípulo, e quem não faz discípulo, quem não serve, ele não está ligado na videira. Ele poderá ser lançado fora. Ou escapar né, pelo gargalo. Então eu quero, com muito temor de dizer, o versículo 7, ele diz mais, ele diz, se vocês, ele diz. Veja bem que ele está falando, se vocês, está apontando para nós. Ele diz, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão o que quiserem, e vos será feito.
as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Veja que é interessante. Muitas vezes a gente não entende, às vezes até porque que a gente não alcança algumas coisas. Algumas bênçãos, alguns favores de Deus. Às vezes a gente não está olhando para as palavras do Senhor e às vezes nós não estamos nos enquadrando na verdadeira maneira que o Senhor Jesus quer que nós viva. E ele segue, no versículo 8 ele diz, né, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Veja que discípulo dá fruto. E o muito fruto, queridos, não é quantidade, mas é qualidade. É aquilo que, às vezes você pensa, poxa vida, eu estou cuidando só de uma pessoa. Pois isso é muito fruto. Porque uma pessoa que você cuida bem, ela cuida de outra que cuida de muitas outras. Por isso é importante que discípulo viva como discípulo, ande como discípulo, né? E persevere como discípulo, permaneça ligado, porque não existe, né, como nós viver da maneira que Jesus diz, que ele diz, agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Não existe esse versículo, não funciona se nós não estiver ligado e que se nós não estiver permanecendo. Não adianta eu ficar um dia sim, outro não. Ah, esse mês eu não fui nem um dia na igreja. Ah, eu vou só tomar ceia, querido. Já é bom quando você toma ceia. Mas é bom que você congregue no GC. É bom que você congregue no culto de celebração. E é bom que você se encontre com o seu discipulador ou com a sua discipuladora uma vez por semana. Esse sim é a amarração, né? É uma dose, né? No padrão, é uma medida que alimenta. Quando você se encontra com o seu discipulador uma vez por semana, você se encontra num dos cultos de celebração, que nós temos vários, e você frequenta numa casa, num GC, num pequeno grupo. Porque ali nesse pequeno grupo que você começa a se formar, né? E ali nesse pequeno grupo que você começa a ver a importância de você estar ali, porque ali você está em 5, 6, 8, 10 pessoas. E ali é mais fácil de nós começar a nos descobrir. Qual que é o nosso chamado? Qual que é o nosso dom? Aonde eu me enquadro melhor na igreja? Mas Jesus segue, ele diz no versículo 9. Ele diz, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Veja bem, que ele diz que assim como ele tem permanecido nos mandamentos do seu Pai, e no seu amor ele permanecia servindo, ele já estava cuidando. O Senhor Jesus, ele já estava na prática, tanto que quando ele começou a servir, ali no capítulo 13, Jesus tinha uma noção bem clara do que já estava acontecendo, e ele sabia que naquela noite, naquele dia, Satanás já tinha colocado no coração de Judas que o iria traí-lo. Jesus deixou de servir? Não. Mas ele poderia. Mas como Jesus tinha um pacto de servir e se entregar totalmente, ele não se importou que ele ia ser traído.
E ele não deixou de servir, ele não deixou de ser um modelo. Às vezes, vamos aqui conjecturar, né? Que tem muitos líderes de setor, muitos líderes de GC, muitos anfitriões, muitos discípulos e discipuladores estão aqui dentro. Concorde comigo, que se você soubesse que a sua discípula ia te trair, ou que o seu discípulo ia te trair, né? Você ia continuar amando ele ainda? Uma pergunta, não precisa você responder. Mas pense, né? Pense comigo, se você tivesse sabendo que alguém estava tramando contra você, a pessoa que você ama, que você cuida, que você ora por ela, que você se levanta de madrugada a orar por ela, que você já está cuidando dela há anos, e de repente você descobre que ela vai te trair. Você o abandonaria? Pois Jesus, ele não abandonou. O Senhor Jesus, ele não abandonou o seu discípulo Judas. Ele amou até o fim. E ele viu tudo acontecer. O Senhor Jesus, ele não quis impedir o plano do Pai. Mas nós podemos aqui pensar no que está acontecendo. Será que, se isso fosse com nós, veja que Jesus, ele permaneceu. No versículo 11, ele diz: eu tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês, ela seja completa. Olha só, queridos, Jesus estava dizendo isso para que a alegria dele fosse nós uma alegria que nos completasse. E às vezes a gente não está meio triste, meio chateado. Seguidamente eu escuto pessoas, nossos amigos, discípulos: eu estou chateado porque me fizeram isso. Eu estou chateado porque... Queridos, chateado não é coisa de cristão. E é fácil, às vezes, as pessoas se chatearem. Agora imagine se o Senhor Jesus se chateasse com nós, né? Na maneira que nós vivemos. Como não vivia ele? Chateado 24 horas ao dia. Porque nós somos uns discípulos que erramos. Eu erro, o Senhor Jesus com certeza de vez em quando ele... Olha ele fazendo de novo. De vez em quando ele olha para mim e não gosta de algumas atitudes minhas. Imagina de nós. Por isso, queridos, que amar e servir é uma entrega. E amar e servir, queridos, não é por momento que você pode parar. Você não pode, agora eu não amo mais. Eu não amo mais a pessoa. Descobri que eu odeio ela. Acontece isso às vezes, sabe, gente? E isso é uma mentira de Satanás. Satanás lançou isso no coração de Judas. Tanto que Judas traiu o que estava lavando os pés dele. Judas traiu o que estava servindo ele, o que estava cuidando dele, o que estava limpando ele. Judas traiu. Judas abandonou. Judas não permaneceu. Mas Judas foi lançado fora. Isso é triste. Não era isso que estava preparado para ele. Não é isso que está preparado para nós. Mas ele diz que se nós não permanecer em Jesus, nós não podemos fazer nada. E por que eu estou falando isso, pastor Elton? Mensagem de fim de ano, de encerramento, você vem com essa passagem, com essa palavra pesada. Queridos, o Senhor Jesus, nenhuma palavra dele foi leve.
As palavras de Jesus, elas eram firmes, que aos discípulos chegaram a dizer, duro é esse discurso, quem pode suportar? Mas eu quero dizer uma coisa, queridos, para nós permanecer em Jesus, muitas vezes nós vamos ter que fazer algumas renúncias. Muitas vezes nós vamos ter que fazer algumas escolhas que não são as melhores que nós queríamos. Porque permanecer em Jesus não é só nos momentos alegres, nos momentos felizes. Porque Jesus diz, no mundo vocês terão aflições. Mas Ele diz, eu venci o mundo e vocês vencerão. Quando nós conseguimos vencer os momentos difíceis, quando nós conseguimos olhar firme para Ele, quando nós conseguimos saber que nele é a saída, quando nós conseguimos olhar para Jesus e ver nele a porta, nós não vamos parar nos pequenos obstáculos. Eles serão impulso para que nós cresça, que nós suba degraus. Os problemas, eles não são para nos destruir, mas eles vão nos fortalecer, eles vão nos impulsionar, porque quando eu vejo quantas coisas a gente enfrenta, e nesses anos que a gente está aqui nesta cidade, a gente tem enfrentado, mas eu vejo que cada obstáculo que a gente passa, a alegria que vem no nosso coração, de estar vendo que o Senhor, Ele é fiel, que Ele disse na sua palavra que Ele jamais nos abandonará. Você nunca vai ser abandonado por Jesus. Amém? Você nunca será abandonado por Jesus. Mas para amar e servir, o caminho é a cruz. E a cruz é renúncia. O preço da cruz é renúncia. No versículo 12, ele diz, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Meu Deus. Ame uns os outros, como eu os amei. Jesus, ele diz que nos amou até o fim, até a morte de cruz. Imagine Jesus olhando para nós e querendo que nós permaneça, querendo que nós persevere, querendo que nós não fique parando, que nós não fique abandonando. E às vezes nós começamos a murmurar, a reclamar e a não querer perseverar. E principalmente, queridos, e aqui eu quero rapidamente colocar algumas coisas que é importante. Primeiramente, a perseverança, ou a persistência, ou a permanência, né? Ela é algo que nós precisamos diário, da oração, né? Como comecei falando, da leitura, da meditação, né? Porque são essas as coisas que nos levam a ser bem-sucedido. Hoje cedo nós lemos ali Josué 1:8, eu gostaria de nós abrir esse versículo, que ele é muito importante, que a gente percebe ali, nesse versículo de Josué 1:8, que ele fala sobre, acho que eu vou abrir aqui, opa, já abriu ali, olha o que diz Josué, ele diz, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito, e só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido. Veja que o sucesso de uma vida, de um cristão,
de um discípulo é a meditação, né? É uma prática. E daí, através disso, abre também ali para mim, 1 Reis 2:3. Eu acho tremendo esse versículo, eu falei dele também, que são versículos que mostram que nós não precisamos às vezes, e muitas vezes nós achamos, mas eu vou me mudar daqui, porque aqui já deu, aqui nada dá certo, eu vou voltar para lá, eu vou para cá. Não adianta, querido, olha aqui, ó. Olha o que diz Deus. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Primeiro, olha só, Ele exige. Há uma exigência de Deus. Ande nos seus caminhos, obedeça aos seus decretos, os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. E assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. Então não quer dizer, o problema não está pegado em lugar. Está pregado na obediência. Está apegado na obediência. E nunca me esqueço, o meu irmão que me ganhou para Jesus, ele trabalhava no mato, tirava madeira. E ele estava trabalhando numa fazenda muito longe. E lá tinha uma fazenda que era chamada Fazenda Mangueira de Pedra. E nessa região não tinha, os fazendeiros compraram, um fazendeiro comprou praticamente todas as terras. E no Rio Grande do Sul a gente vê muito latifúndio, pessoas que dominam uma região. E o meu irmão, cheio do Espírito Santo, aleluiado que ele era, um homem que me inspirei nele, graças a Deus, ele foi o meu exemplo para mim estar aqui hoje. Ele dizia, eu vou falar para o pastor para ele me deixar ir morar lá na Mangueira de Pedra. E na quarta-feira eu vou dizer, hoje tem culto na minha casa, ele dizia. E vou começar. E eu tenho certeza que ali Deus vai prosperar. E ele dizia, eu tenho certeza que ele vai alcançar vidas. Eu tenho certeza que ele vai ser bem sucedido. Ele já entendia. Naquela época eu não entendia, mas hoje eu vejo, ele sabia que ele obedecia o que o Senhor Deus exigia. Quando nós obedecemos o que o Senhor Deus nos exige, a bênção, elas nos alcançarão. Elas irão atrás de ti, diz Deuteronômio. A gente às vezes quer ir atrás da bênção, não precisa. Esses dias eu estava falando com a senhora, e eu falei, irmã, não corre atrás das bênçãos. Corra atrás daquele que é o abençoador. Que ele liberar as bênçãos para correr atrás de você. Ela parou e falou, realmente, pastor, eu estou fazendo errado. Nós queremos correr atrás das bênçãos, fizemos o contrário, porque se nós nos colocar num lugar, né? Eu aqui tenho muitos discípulos que são exemplos para isso, que eles se colocaram aqui em Luiz Alves e começaram a obedecer a palavra, começaram a andar nos mandamentos, nos decretos, nos preceitos, nos estatutos e nas leis de Deus, e eles estão aqui hoje prósperos e não é um dia, é anos. Discípulos que andam com nós há 12 anos, e que são bem-sucedidos, que são abençoados, porque permaneceram servindo o Senhor. Hoje nós estamos nos últimos dias deste ano. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Não podemos abandonar o Senhor. Não podemos parar de servir o Senhor. Não podemos desanimar. Não podemos achar que aqui não está bom, nós vamos ter que ir para outro lugar. Não, queridos. Sirva aquele que te chamou. E eu volto para João 15. No versículo 13, ele diz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizeres o que eu vos ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo, ele não sabe o que o seu senhor faz.
Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Amém, queridos? Olha que tremendo. Quando nós entendemos isso, as mudanças e os resultados da nossa vida, eles vão ser diferentes. Por isso eu queria, nesse nosso culto de encerramento, eu gostaria muito de te despertar o teu coração. Não tenho algo mais importante do que te dizer a você hoje. Que você permaneça. Permaneça agora até o fim do ano. E depois você terá um ano inteiro novamente. Você começará novos 365 dias. Permanecendo, perseverando. Porque essa perseverança, ela vai dar frutos. E estes frutos, eles glorificarão a Deus. Por isso que uma vida que dá resultado é quando nós entendemos e quando nós nos levantamos hoje e nos posicionamos em Deus. Nesses 20 anos que eu sirvo o Senhor, eu não vou dizer que eu já não tropecei, porque quem não tropeçou que tire a primeira pedra, né? Mas uma coisa eu quero dizer, eu jamais pensei na minha vida em abandonar o meu Senhor. E sempre quando eu cometo meus erros, e que não são toda hora, mas isso eu faço todos os dias, eu e a minha esposa, muitas vezes a gente está orando junto, e eu entrego a minha vida para Jesus, eu faço uma aliança de novo, todos os dias, eu me levanto para orar de madrugada, a primeira coisa, quando eu dobro o meu joelho, eu entrego a minha vida para Jesus.